O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro de Sidônia. Entrou numa casa. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele, caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha em perfeita saúde, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Rádio Agnus Dei, com os raios do sol nesse primeiro momento do amanhecer dessa quinta-feira, 9 de fevereiro, nos reunimos aqui nesse santuário. É tão belo, né? Ver como as plantas se iluminam, se enriquecem com os raios do sol, com a energia do calor que as mantém vivas. É perfeita a obra de Deus. Foi por isso que nós ouvimos a primeira leitura do livro do Gênesis, a narrativa da criação do homem, da mulher. Mas precisamente o Senhor percebe que o homem vivia uma profunda solidão e diz: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar, uma companheira semelhante a ele. Num tempo, quando esse texto foi escrito, até como hoje em muitos países, a mulher é desrespeitada, maltratada, sem direito nenhum. É verdade. Vou lhe dar uma companheira semelhante a ele. Então o Senhor cria a mulher. É uma linguagem simbólica, sem dúvida, mas profundamente expressiva para a gente entender a revelação, o que o autor sagrado transmite sob inspiração divina. E o Senhor faz a mulher da parte do homem. Aquele sono profundo que Deus induz a Adão, nos leva a imaginar o sono da tristeza,
pois Adão não encontrava nenhuma criatura com a qual ele pudesse se relacionar afetivamente. E Deus tira da costela de Adão. Não é que você tenha de entender que foi assim, mas o autor sagrado quer dizer que a mulher é carne igual ao homem. E Deus tira da carne do peito, do lado, das costelas. Imagina se o autor tivesse dito que Deus tirou lá do dedão de Adão um pedaço de carne para fazer a mulher. Numa cultura machista, você é inferior, você veio dos meus pés. Você é subjugado a mim. Não, tu és carne de minha carne. Meu coração pulsa em ti. Foi Deus quem te me deu. Foi Deus que te fez para mim. E naquele abraço primeiro, Deus abençoa o que na sua obra é o mais belo, é a mais bela das criações. É a mais linda expressão de seu amor criador. Abençoa agora o homem e a mulher. Por isso o homem deixa a sua mulher, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois já não serão dois, serão uma só carne. E ambos estavam nus, Adão e sua mulher. Não se envergonhavam, por que não se envergonhavam? Porque estavam cheios da graça de Deus. E onde existe a graça, não existe pecado, não existe vergonha. É tão bonito isso, né? Sabe que, continuando, quando pecaram, aí perceberam a nudez. Isto é, perceberam que haviam perdido a graça. Se escondem. A nudez não é a ausência dos panos, da vestimenta. É a ausência da graça com a qual eles tinham sido revestidos no ato da criação, para serem pertença daquele que é perfeitíssimo, santíssimo, e os fez para Ele, e os fez para, com Ele, viverem aqui e por toda a eternidade. Foi o pecado que destruiu toda essa aliança primeira. Foi o pecado que fez o homem envergonhar-se de si mesmo e fugir da presença de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. Só que na narrativa do Gênesis, o homem percebe e se envergonha. Já não pode contemplar a Deus face a face. Escuta a voz de Deus, mas não o vê mais. Porque só é possível ver a Deus pelo caminho da pureza, da vida interior, isto é, da vida espiritual. Ao contrário, hoje, escuta-me, o pecado já não causa vergonha. O pecado é aplaudido pelas emissoras de televisão, pelos meios de comunicação. O pecado é exaltado nas escolas de samba, nos grandes desfiles de carnaval. O pecado é
exortado e aplaudido. E porque o homem já não percebe a sua pertença divina, cai na desgraça do materialismo ateu. Se escraviza a si mesmo, se perde, pensando que sua vida material não passa. Vocês já perceberam que certas pessoas, artistas, autoridades, ministros do Supremo Tribunal, se nos apresentam como deuses imortais? O pecado leva a uma vaidade, a egolatria, a idolatria de si mesmo. O homem perde de vista no horizonte a luz, como foi no primeiro momento. Ele se torna cego, de olhos abertos. Já não percebe o sentido existencial, o amor. E Deus é amor. Por isso, faz guerras, financiam guerras. Por isso, se odeiam, por isso se matam, por isso se lançam na cobiça. A história humana será sempre a mesma. Mas Deus Pai enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, diz São João, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nós somos esse resto, assim diz a palavra, um resto de esperança, um resto de um povo que quer ser fiel, que acredita, que vive a sua fé, que resiste a esse mundo da perversidade, das trevas do anticristo. Um povo que sofre incompreensões, perseguições, saibam disso. Deboches hoje, em qualquer lugar. Saibam que nas universidades, inclusive naquelas que têm o nome de católica, que acho que há muito tempo deixaram de ser católicas, quando um jovem universitário está com o texto na mão, é debochado, ridicularizado. Eu sou testemunha disso, porque eu acompanho muitos deles. Falar em família vai ser causa de, não só de deboche, mas de dizer, você é um ET, você está fora da realidade. Família não existe. E dão gargalhadas nos programas de entrevistas na televisão. Precisamos resistir e dizer, família é coisa de Deus. É bênção de Deus. É templo de Deus, porque a palavra nos diz. E nós cremos na palavra, porque a palavra é Deus que nos fala. A palavra é dele, não dos homens. Não venham nos impor suas ideologias materialistas. Não venham pensar que vocês vão nos obrigar a pensar como vocês. Poderemos até respeitar o jeito de vocês, mas haveremos de discordar com coragem, dizendo, não, senhor, não é assim, tanto faz como tanto fez. Homem com homem, mulher com mulher, não é assim. Deus não fez assim o homem e a mulher. E nós queremos viver em fidelidade ao nosso Deus. Respeite-nos se vocês falam em democracia. Hipócritas, que tanto falam em liberdade e não respeitam a liberdade religiosa das pessoas. Hipócrita, raça de víboras, como disse Jesus. Sociedade má, perversa e adúltera, disse ele.
Mas nós, ao dizermos isso, denunciamos o pecado no desejo de que se convertam. Se convertam. Às vezes eu fico pensando como é urgente que nós rezemos pela conversão dessas pessoas. Imagine o que é um político importante, um governante importante, converter-se ao Evangelho. O quanto isso seria importante para o seu povo. Que um ministro do Supremo Tribunal se convertesse ao Evangelho. Como seria diferente, porque ele não votaria em leis contra a lei de Deus. Se famílias acreditassem que o amor os uniu e se sentassem para rezar juntos, dialogar, um perdoar o outro, se reconciliarem, é o caminho do Evangelho. Não é nada de novo, é o caminho do Evangelho. É o caminho da salvação. Tenho certeza que famílias que atravessam dificuldades, se voltassem a rezar em casa, todo dia juntos, o texto da bem-aventurada Virgem Maria, se tivessem a humildade de se sentarem e rezarem um texto bíblico, um versículo do Evangelho, um salmo, as coisas mudariam radicalmente, tenho certeza. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho é tão bonito, não é? Aquela mulher fenícia, ela traz consigo um sofrimento de mãe. Sua filha era atormentada por um espírito mau, por um demônio. Mas estão dizendo que não existem demônios. Pessoas que nunca, jamais poderiam dizer isso. Vivemos tempos difíceis. Existe sim, porque a Sagrada Escritura nos apresenta, porque a Igreja sempre apresentou na sua doutrina a patrística, o magistério petrino dos papas. Então nós precisamos ser fiéis à doutrina. E aquela pobre mãe aflita, estrangeira, pagã, sem religião, mas acreditou em quem? Em Jesus. E o procurou confiantemente. Aos seus pés, pede que cure a sua filha. Diz o problema da menina. Jesus usa uma linguagem que só é possível compreendê-la para quem conhece o judaísmo. Ele veio para os judeus. Ele veio em primeira ordem para aqueles da antiga aliança. Por isso ele diz, não é bom que se tire o pão dos filhos e se dê aos estrangeiros, aos cachorrinhos. Não é uma expressão ofensiva. É uma linguagem assim como a nossa, nordestina. Mas a mulher percebe e diz, sim, eu não sou da aliança, eu não conheço, mas que os cachorrinhos se alimentem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha que humildade. Jesus percebe a fé e diz, mulher, porque acabas de dizer isto, porque tu tens fé, vai, tua filha está curada. É a fé que cura, independente de religião. Saibam disso, independente de religião. Onde existe fé, haverá milagres. Onde existir um povo que se ajoelha diante de Deus, haverá milagres. Enquanto houver católicos rezando diante do Santíssimo Sacramento, haverá milagres e milagres. Porque a experiência humana, a história de nossa igreja, a vida dos santos, nos dizem essa verdade. Por isso, estamos iniciando
esses dias de adoração, 8 dias de adoração, de manhã até as 5 horas da tarde, clamando, pedindo por você que está em casa, pedindo que você se associe a nós, para que esse carnaval em santidade, na consciência que temos, eu tenho consciência de que somos pequenos para fazer uma obra tão grande que Ele nos deu, mas não tenho medo, porque Ele é o Deus do impossível. Há 15 dias atrás, as pessoas diziam, não vai dar tempo de fazer as arquibancadas. Subam lá agora e vejam se elas não estão já quase prontas. Nosso Deus não nos deixa faltar nada quando nele confiamos, nele esperamos. Confie no Senhor.